Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas do nosso Vasco. Se bem que as últimas não são boas, né? São apenas as últimas. Um empate com gostinho de derrota e no final com sabor de ufa. Oh, que vergonha! É uma vergonha o Vasco empatando ontem com o Juventude São Januário. Um jogo bizarro, uma atuação horrorosa do Vasco. Olha... Circo dos horrores a atuação do Vasco contra o Juventude. Mas antes de falar do jogo, né, tentar fazer um comentário, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like ele é muito importante para nós, porque o YouTube ele só começa a mostrar os vídeos depois que ele entende que o vídeo é relevante. E o vídeo só passa a ser relevante para o YouTube depois de uma certa quantidade de like. Então, se você puder, cara, deixa o like aí pra gente, isso ajuda muito a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, que assim sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar, tá bom? Bom, vamos analisar o que foi essa partida e tentar entender o futuro do Vasco daqui em diante. Meus amigos, e aí? O que foi esse jogo de ontem, do Vasco contra o Juventude? O time levou um gol logo no início, ainda conseguiu se reorganizar, conseguiu jogar no primeiro tempo, conseguiu empatar o jogo, mas depois do empate, o Vasco novamente apagou. O Juventude se organizou, foi para cima, jogou uma proposta de marcar o Vasco sob pressão, e o Vasco se enrolou. E por que o Vasco se enrolou? O Vasco se enrolou porque não dá para você jogar com o Maicon invertido. Não dá para jogar o Maicon na esquerda. Como não dá para jogar com o João Vitor na esquerda. Isso quer dizer que se é para você ficar com o pessoal errando, todo mundo errando para lá, errando para cá, o melhor é você entrar com o Léo. Ah, mas o Léo falhou. E o Maicon não falhou? O Maicon não cometeu falhas ontem? Falhas grotescas, bizarras, ridículas. Ah, mas não acabou em gol. Como não acabou em gol? O primeiro gol foi em cima do Maicon. E teve outras jogadas que só não aconteceram gols em cima do Maicon porque o time de Juventude é ruim. É um time fraco. O Maicon, eu acho que a pior atuação do Vasco na mão do Paiva. De longe, é a pior atuação do Vasco desde que o Paiva assumiu. Ok. Ah, não tem explicação. Ah, que estava cansado. Não tem explicação, não tem explicação. Jogando em casa, São Januário cheio, motivado. Os caras não conseguiram se organizar. Porque às vezes o negócio está ruim, mas um vai falando com o outro. Você ajeita aqui, você vem para cá, puxa, entra. Ó, quando eu pegar a bola aqui, você entra ali. Os caras não conseguem, os caras não entendem futebol. Você tem no Vasco ali, no máximo, 3, 4 jogadores que sabem jogar futebol. O resto não sabe, cara. O resto é jogador peladeira, jogador de segunda, terceira divisão. Jogador que não vai dar em nada. Esse Emerson Rodrigues é horroroso. Esse Esforza, Esforza, 5 milhões de dólares no Esforza, 25 milhões de reais para ter o Esforza. Horroroso, um cara horrível. Deve receber o quê? 300 conto no Vasco, 250 mil no Vasco? Cara, o Esforza não é banco de muito time bom da Série A. Se você pegar aí os 5 primeiros da Série A, o Esforza não é banco, nenhum deles, não é banco no Botafogo, não é banco no Palmeiras, não é banco no Coisa Ruim, não é banco em lugar nenhum, não é banco no Fortaleza, não vai ser banco no Bahia. O Esforza não joga futebol para estar no Vasco. Ele é um cara para jogar onde ele estava, lá no New Old Boys. Vai jogar lá um pouquinho para sair, para ir lá para o time da segunda divisão da Argentina, e fica por ali, ganhar a vidinha dele. Não é jogador para Vasco. O Emerson Rodrigues não é jogador para Vasco. Jean Davi não é jogador para Vasco. Os caras são ruins. O Maicon não é jogador para Vasco, o Léo não é jogador para Vasco. Então, meus amigos, mas é o que a gente tem. Eu acho que ontem o Vasco fez um pensamento errado. O Vasco ontem tinha que pegar... Para jogar do jeito que jogou com a Juventude, você tinha que trazer o menino... Otávio Luiz Gustavo, não, mas o Vasco tem uma decisão na base contra o Coisa Ruim na Gávea, nós temos que ganhar. Amigo, base não foi feita para ganhar título.
Base foi feita para revelar jogador. Era uma grande janela, uma grande oportunidade que você tinha ontem o jogo contra a Juventude. Por que não botou o menino Luiz Gustavo? Em vez de ele jogar a decisão da base, botava ele para jogar, descansava o Michael. Vamos entrar com o João Vitor e o Luiz Gustavo. Vamos ver. Dá moral pro garoto, pô. Não dá pra tu entrar com 2 garotos. Pô, porque bota um zagueiro que é jovem, por quê? O jogo é em São Januário. Ele já vinha treinando com os titulares, com os profissionais. Ele já estava ambientado. Bota o garoto pra jogar, cara. Deixa o garoto jogar. Chama o Michael, dá uma ideia, Michael, só. Tu vai jogar invertido, o Léo tá mal. Pô, você vem cansado, você vem jogando alguns jogos. Descansa, vou botar o menino, vou testar o menino. Se o menino ficar muito nervoso, não der, você entra no segundo tempo. Acabou, cara. E conversa com o garoto, ó. Vou te colocar pra jogar, mas de repente, se você ficar muito nervoso, faz o teu, joga o teu futebol com calma. Mas se você não estiver se sentindo bem e tal, não tem problema, cara. Você sai, entra o Michael. Dá segurança pro cara, dá tranquilidade pros caras e bota o garoto pra jogar. Vou falar um negócio pra vocês. Quando o Vasco contratou o Esforza, foi início do ano, né? Eu não tinha o canal ainda. O canal era fechado. Eu comprei o canal em abril, mais ou menos. Esse canal era um canal de notícias do Vasco, mas não tinha ninguém falando, né? E aí o cara queria vender o canal, eu adquiri o canal. Foi assim que eu entrei no canal em abril. Então eu não tinha o canal ainda. E aí, em janeiro, o Vasco contratou o Esforza, eu vi os jogos do Esforza, teve aquele pré-olímpico, né, que o Esforza botou o Endrick no bolso naquela final, pô, naquela final, nunca mais jogou bola, dali em diante. Mas eu cheguei vendo o jogo com meu filho, eu falei assim, pô, o Vasco tem um jogador, vai contratar esse menino, parece ser bom de bola, estamos naquele jogo contra a Argentina e Brasil, no pré-olímpico, o Brasil não jogou nada, né, que o time do Ramon Menezes não jogou nada, o Endrick não viu a bola e o Esforza se antecipava, pegava a bola toda e tal. Esse garoto parece ser bom de bola, vira bem de esquerda, toca para lá, toca para cá, ele vira bem, ele pede bola. Pô, legal, parece que esse garoto vai dar caldo. Mas, parece pro meu filho. Mas o Vasco tem um jogador idêntico ou melhor do que ele na base, que é o Lucas Eduardo. Para dar 5 milhões nesse moleque, só se ele vem com grife, com pedigree para você revender ele. Mas o moleque, só a grife que ele tinha era a seleção argentina. Pô, o sub-23 já. O Vasco tinha o Lucas Eduardo na seleção brasileira, sub-15, não, sub-20. Por que não botou o Lucas Eduardo, cara? O Lucas Eduardo é muito mais jogador do que o Esforza. Mas não é pouco, não. É muito mais. Mas você tem um Esforza no elenco profissional, você tira a chance do garoto jogar. Porque como é que um treinador vai pegar um garoto da base e vai fazer ele passar à frente do Esforza, do Galdames, do Souza? É complicado. Você tem 3 caras que não estão jogando que disputam aquela posição. Aí eu vou trazer um outro da base, é esse que vai jogar? Isso no ambiente é complicado, cara. Mas quando você tem um elenco ruim, mal montado, você tem que fazer esse tipo de gestão. Mas isso é difícil fazer, cara. Isso é complicado. Que o grupo não gosta, o grupo fica chateado, pô. Os caras não gostam de, pô, que negócio é esse? Então, tá bom, o titular é o Matheus Carvalho e o Gomes, tá legal. Aí o reserva, nós estamos brigando aqui para quem entrar. Tem Esforza, tem o Galdames, tem o Souza. Aí tu vai trazer mais um da base, cara? Jogo? Não, isso aí não. Eu não concordo. E aí você começa a criar problema no vestiário. Então o erro tá na montagem do elenco. Você não tinha que contratar Galdames, você não tinha que contratar esse Esforza, não tem que ter o Souza. É complicado, cara. É um elenco mal montado, é o elenco dos Parça. Agora o Vasco virou o elenco dos Parça. Porque é Alex Teixeira, é Souza, é o Coutinho, são os Parça. Muita coisa tem que mudar para o ano que vem. Não sei se o Vasco vai ter força para mudar todas essas lambanças que foi feito esse ano. Algumas já pelo Pedrinho. O Coutinho, talvez o Coutinho não tenha exigido e não tenha colocado como condição, só venho se contratar o Alex Teixeira e o Souza. Não acredito que o Coutinho fez isso, mas era uma negociação e o Coutinho deve ter falado, eu gostaria de ter o Souza e o Alex Teixeira do meu lado. Eu gostaria. E aí, pô, para agradar o cara, o valor dos caras para a realidade do futebol é relativamente baixo, 120, 140 mil reais. É um valor de salário relativamente baixo para o futebol. O Pedrinho foi para agradar o cara, para facilitar a negociação, trouxe o cara. Tá bom, ok.
Mas agora chegar pro Coutinho só, esses caras não dá mais, não dá mais. Chegar no final do ano, Alex Teixeira, valeu, muito obrigado, um abraço, cara, legal. Faz o jogo da despedida pra esses caras, pô. Despede todos eles, cara. Não é despedida, é o jogo da demissão. Tem que fazer um jogo da demissão. Bota o Galdames, bota o Rossi, bota o Alex Teixeira, bota o Souza. É o jogo da demissão. Vai demitindo todos eles, cara. Tudo muito ruim. Os caras muito fracos. Você tem quase 1 milhão, 1,5 milhão de reais ali de jogador ruim. Se não, vejamos. Galdames 500 mil, Rossi 400, Souza 150 mil. Só aí já temos 1,50 milhão. Mais 150 mil do Alex Teixeira. Então nós estamos aí com 1,2 milhão reais. Mais 250 mil do Sforza. 1,450 mil, 1,5 milhão. Só nessas barangas você tem 1,5 milhão de folha, só nessas barangas. 1,5 milhão tu paga um bom jogador. Pega um jogador bom, cara. Esse é o problema do Vasco, contrata mal. Aí vai na janela do mediano, e aí a culpa é do seu Pedrinho, que aí a culpa é do Pedrinho, que passa a ser culpa do Pedrinho. Até então faz barangas que ele herdou das 7 partes, ok. Mas aí ele pega a janela do mediano, não tem dinheiro, eu sei, Pedrinho, não tem dinheiro, mas ninguém compra ninguém à vista, cara. Agora, você tem que ter um projeto de aumento de receita, você tem que ter um projeto de equacionar dívida. Você não assumiu a bagaça? Então é contigo agora, cara. Eu não posso culpar o Zezinho da esquina, eu tenho que culpar o Pedrinho, cara. Porque o Pedrinho na janela do mediano, apesar de eu achar que o Pedrinho está fazendo uma excelente gestão no Vasco. Nos últimos anos, um dos melhores presidentes. Em 6 meses de gestão, o cara conseguiu coisas assim fantásticas pro Vasco. Bacana, legal, excelente, parabéns, Pedrinho. Mas na janela do meio do ano, vacilou. Tinha que ter comprado zagueiro, cara. Precisava de comprar pelo menos 2 zagueiros. Você não trouxe nenhum. O Vasco não conseguiu trazer um zagueiro. Às vezes eu vejo os comentários no chat, o comentário de vídeo, né? Agora tem as lives, o pessoal comenta também. Será que na segunda divisão... Não, a segunda divisão realmente não tem. Não tem um zagueiro para jogar no Vasco. Para pegar a segunda divisão, fica com o Rojas. Não tem zagueiro, não tem jogador. Eu já vi vários jogos da segunda divisão, não tem time com zagueiro razoável. Mas tem zagueiro no mercado. Vai lá na Argentina, os caras lá estão com o Pires na mão, cara. Os caras estão pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas lá tem 2 zagueirozinhos bons, agora não vai trazer os capaços da vida, né? Rojas. A gente vai para a América do Sul e traz as barangas. Por que o Vasco só contrata baranga? Era o Capasso, o Rojas. Porra, será que o Vasco não tem um scout e consiga achar um zagueiro? Olha, tem um cara lá no Chile, esse cara joga bola, é assim, ele é jovem e tal. Pô, o Vasco não acha ninguém, cara. O Vasco não consegue achar ninguém, cara. Pô, o Quiones, na minha época, em 89, né, que a gente ainda é minha época lá de futebol, de assistir futebol como um louco, de Maracanã, de ir para São Januário, arquibancada. Em 89 nós tínhamos o Quiones. Não sei se vocês vão lembrar do Quiones. O Quiones era um bonde. O Quiones, na minha época, ele era um bonde, um zagueiro bonde. Era virtuoso, ele jogava pesado, dividia todas, tal, zagueiro. Mas com a bola no pé ele era um enrolado, uma cabeleira, ele era esquisito, mas era titular do Vasco, era um absurdo o Quiones naquela época do Vasco. Vou te falar, o Quiones hoje era braçadeira de capitão. Pro nível da zaga do Vasco hoje, o Quiones era braçadeira de capitão, era Quiones e mais 10 no time. Quiones, Léo Jardim, Verrete, né? Temos aí 3, não é isso? E mais 8. Acabou, era esses 3 mais 8. Bota aí o Coutinho, então mais 7. Pronto, tinha 4 cara no time. Acabou. Quiones era assim, o intocável do time hoje. Hoje o Quiones era intocável nesse time. O time é muito ruim, muito fraco. O time do Vasco é fraco. É um elenco fraco. Chegamos onde tínhamos que chegar, cara. Não, eu acho que a torcida tem que parar com essas metas, esses objetivos que a gente sonhou, que a gente chegou a sonhar no campeonato, né? Por causa de uma série de jogos boas, mas também temos que entender que nessa série de jogos boas, o elenco era um pouco mais forte do que é o atual. Como assim? Não é o mesmo elenco? Não é o mesmo elenco. Nós não vamos chegar no final do campeonato com o mesmo elenco que a gente começou. A gente perdeu o Adson, a gente perdeu o David. Não é grande coisa, mas nesse elenco do Vasco é uma grande diferença. E você não tem reserva que faça minimamente o que o titular fazia. E aí você vai sofrer.
Ah, o David era horrível, eu sempre falei isso, o David é horrível, mas hoje no Vasco ele era o mal necessário. Eu nunca gostei do David, mas gostava menos ainda, e gosto menos ainda dos reservas do David. As opções que o Paiva tem para tirar o David é Emerson Rodrigues e Jean Davi, o Tarzan de pé de alface, um anão. Então você tem que gostar do David. E aí você tira o David, seu time cai, fica mais fraco, porque quem entra no lugar do David é o Emerson Rodrigues, que não dá continuidade nas jogadas. É uma coisa incrível, rapaz. Ele não consegue dar uma continuidade na jogada. Quando ele consegue acertar, ele consegue dar aquele. Ele tem um driblezinho que ele corta para dentro. Quando ele consegue fazer esse driblezinho que ele corta para dentro, o que acontece? Ele perde a bola. Porque ele quer continuar driblando. Ele perde a bola. Esse é o problema do Vasco hoje. E aí você tem um veterano que entra em campo com o Sforza vaiado, que ficou aborrecidinho, deu soco no banco, chutou copinho d'água, o Sforza. Eu acho que ele estava aborrecido com a atuação dele, né? Estava aborrecido com ele mesmo, né? Ele não tem que bater no banco do Vasco, ele tem que bater nele, pô. Sai dando tapa na própria cara. Não gostou da atuação, pô? Menino maluquinho. Ele ficou o quê? Chateado com a torcida? Ele estava chateado com o quê? Com a torcida? Com o Rafael Paiva? Para mim, ele estava chateado com ele mesmo. Não jogou nada. O Sforza não jogou nada. Aí entra o Souza. Eu ainda falei, pô, o Souza é mais veterano, vai dar um equilíbrio ali atrás, vai dar uma segurada, vai liberar o Hugo Moura, vai ficar ali atrás. Com 4 minutos, o Souza dá uma voadora na canela do maluco ali no meio de campo. Pô, pra quê, Souza? Aí depois agora pediu desculpa, peço desculpa, não era o que eu tinha planejado pro quando eu entrei em campo, nem o que eu sonhei, nem o que eu planejei para quando eu estava entrando em campo. Qual o teu sonho? Que sonho, Souza? Pede pra sair, cara. Você não é vascaíno pra caramba? Pede demissão, cara. Mostrou que você não tem mais condição de jogar futebol. Você não tem tempo de bola. Você se tornou um cara que ficou violento. O futebol não comporta mais esse futebol teu, cara. Acabou. Você nunca foi esse craque, né? Um jogador razoável, chegou a jogar na seleção, em algumas convocações e tal. Mas nunca foi essa unanimidade, nunca foi essa cocada toda. Então, cara, pô... Pede as contas, cara. Sai do Vasco. Souza, sai. Não é vascaíno? Sai do Vasco, cara. Fala, não dá mais, tudo me deu dor, doeu, meu dedo mindinho tá doendo. Pô, hoje teve eleição, tive que colocar o polegar para biometria, e meu polegar tá doendo. Aí eu tenho que parar de jogar futebol. Acabou, cara. Sai, qualquer coisa vai ser bem-vinda. Qualquer coisa que você falar a nível de sair do Vasco vai ser, ok. E o Vasco tem que tomar uma decisão, porque o elenco está fraco. O elenco é fraco. E esse elenco vai ser ladeira abaixo. A perda do Adson e a perda do David vai levar o Vasco a ladeira abaixo. Então, o Paiva tem que tomar algumas decisões. O Paiva precisa oxigenar essa equipe. E você vai oxigenar essa equipe com o quê? Com vitalidade, com força. E quem tem força e vitalidade? Não é a força do Souza. Souza é um irresponsável. Não é essa força que eu estou falando. Estou falando de força física, de disposição, de pegar toda a bola, de competir, de lutar, de brigar. Né? O Matheus Carvalho também não vem numa fase boa. O Matheus Carvalho tem essa força, mas está tomando cartão toda hora, sendo expulso, tomando amarelo. Então você tem que trazer os garotos da base, cara. Por isso que o jogo de ontem era importante. Para você ver se vai dar ou se não vai dar, cara. Então, eu incorporaria o Luiz Gustavo no time. Levaria até para jogar em São Paulo, o garoto. Bota o Luiz Gustavo. Deixa esse menino jogar. Né? O Léo Pelé não tem condição. Agora, sinceramente, eu não acho o Léo Pelé o titular, o craque absoluto, não. Mas para você ter o Maicon invertido e o Léo é mais jogador, cara. Aí ele errou contra o Atlético Mineiro 2 vezes. Se é a zaga João Vitor e Léo, o jogo não fica 2-1. O jogo era 8-1 pro Atlético Mineiro. O Maicon é horroroso. O Maicon, anota aí, é horroroso. O Léo é frouxo, é covarde. E o Maicon é horroroso. O Maicon algum dia jogou alguma coisa parecida com futebol. Hoje o Maicon não joga mais futebol. E pela esquerda, aí que ele não joga mesmo. Porque na esquerda o cara, ele jogando invertido, ele tem que toda hora virar o corpo. Toda hora tem que virar o corpo para a perna boa. E ele não consegue dar um passo com a perna esquerda. A perna esquerda dele só serve para ele ficar em pé. Se você amputar a perna esquerda do Maicon e botar uma perna de pau, é a mesma coisa. Não muda nada, para o futebol não muda nada. Se botar para ele uma perna de pau ali, vai funcionar. Porque é só para ele ficar em pé, é só para ele andar.
A perna esquerda dele não serve para mais nada. Ele não consegue dar um chute para frente. Ele não dá um bico para frente. Uma jogada que a bola foi pela lateral, não tinha como ele trazer com o pé direito, ele teve que chutar, ele chutou para fora. Ele não conseguiu botar a bola para dentro do campo, ele conseguiu chutar a bola para fora. Ele não tem pé esquerdo. Então não dá para ele jogar ali, cara. Ali ele não pode jogar. Como é que ele vai cobrir o lateral se ele não tem o mínimo que ele vai chegando torto. Ele vai afinando pro atacante, porque ele tá torto, ele vai fazendo a parede ao contrário. Não tem condição. E ele é lento. Aí o cara rabisca ele ao contrário, ele entorta todo. Para ele voltar, ele tem que fazer a manobra. O Maicon, para fazer uma curva, ele tem que fazer a manobra, cara. Ele tem que dar seta, ele tem que ligar a luzinha, porque fazer barulho, porque ele não consegue girar, cara. Ele é um caminhão-tanque fazendo a curva, cara. Não dá, do jeito que tá, não vai dar. Não vai dar, vai começar a ficar perigoso. A gente precisa ainda conquistar pelo menos 8 a 9 pontos. 3 vitórias aí, pelo menos. Então, Paiva, vamos botar à disposição do time, cara. Sobe o Lucas Eduardo, bota o Lucas Eduardo pra jogar, cara. Que se dane que eles vão ficar de biquinho. Falta um mês e meio. Aguenta os biquinhos dos caras mesmo. Bota o Felipe pra falar com esses caras, pô. Bota o Felipe, pô. O Felipe tá lá dentro pra quê? Bota o Felipe pra trocar ideia com esses caras. Então afasta, bota os caras pra treinar em separado. Afasta o Souza. Porra, Souza não tem condição. Afasta o Galdames, afasta o Souza. Afasta esses caras, pô. Não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer nada. Tira esses caras, limpa os caras e traz jogador com vontade de jogar futebol, cara. Reintegra o GB. O GB jogou um jogo mal, mas jogou um jogo bem. Bota o garoto, cara. É menino, vai jogar jogo bem, jogo mal. O Ryan ontem não entrou tão mal assim. Mas vai ter hora que ele vai pegar a bola e vai atrasar pro cara como ele fez. Acontece, cara. O Ryan é uma baranga? Não é. O Ryan não é baranga. Baranga é o Emerson Rodrigues. Ele não consegue dar continuidade numa jogada. Mas já é um jogador profissional, já é um jogador mais experiente. O Ryan ainda entra nervoso. Ontem entrou bem, o Ryan entrou bem ontem. Agora tem que jogar na posição dele. O Ryan não é para jogar de ponta, dando cobertura para lateral. Ele não sabe fazer isso, nunca fez isso na base. O Verratti não pode ficar abrindo para as pontas. O Verratti não joga futebol, cara. O Verratti é de bom, o Verratti é craque, é gênio, lá dentro da área. Não é para ele abrir pela lateral. O Verratti abrindo na ponta, para cruzar para quem? Para ele mesmo? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Foi por isso que o Vasco perdeu ontem. Uma partida patética, ridícula. Um time todo torto, todo esquisito. Nenhuma substituição surtiu efeito. Os caras não entraram bem. E o Souza, pior de tudo. Esse é o meu pensamento. Bem, para encerrar, né, pedir novamente que você não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, né? O vídeo, o seu like, ele é muito importante para o vídeo, né? E pedir para que você se inscreva no canal, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Comenta aí nesse vídeo o que você acha disso, se você acha que o Vasco realmente tem que patrocinar a subida de alguns jogadores para essa reta final, que do jeito que tá o profissional, com os desfalques de David, de Alisson, você tem que contar com Emerson Rodrigues, Jean, Davi, deu pra gente sentir que não vai dar para contar com esses caras, né? Não vai dar. O Emerson é até assim, não quero ser injusto com ele, ele fez algumas partidas assim, nota 6,5, nota 7, ele consegue fazer. Então, ele ainda não é o dedo podre total, ele tá no nível mais baixo do David, e o David não está num nível alto. Então, para tu ver como é que é complicado. O David já não é num nível alto, e o reserva é um nível mais baixo ainda do que o David, né? Por isso que é reserva. Então, é complicado, mas não é assim tão péssimo o Emerson Rodrigues. Mas quando você precisa mudar alguma coisa, você tem que botar o Leandrinho improvisado. E nem sempre o Leandrinho vai entrar bem. O Leandrinho ontem não entrou bem. Né? Então, acho que o Vasco tem que trazer jogador da base, esquecer o Jean Davi pode esquecer o Souza, esquecer o Galdano, esquece esses caras, esquece o Alex Teixeira, né? Já deu, e joga lá na direita, acho que é Maxime Domingues e Ryan, eles que tem que disputar a posição dele lá, fica com eles. O zagueiro tem que ser o Léo, traz o Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo, deixa o Luiz Gustavo jogar uma partida, vamos ver qual é. E se a gente perder a vaga para a final, eu queria chegar na final da Copa do Brasil. Eu acho que não dá para ser campeão. Esse time não dá para ser campeão. Mas eu acho que dá para esse time focar e ganhar a Copa do Brasil, ganhar a vaga para a final.
Por causa do dinheiro, cara. Pagar 32 milhões, são 32 milhões, então vale a pena. Mesmo que você perca a final, o Rui vai perder a final, vai ser vice lá pro coisa ruim, né? Cara, mas enfim. É 32 milhões na conta, o Vasco precisa desse dinheiro, é um momento de reconstrução. E aí sim, garante uma vaguinha na Sul-Americana. E olha, tá feita a missão. O Vasco chegar na final da Copa do Brasil, não precisa ganhar. Chegar na final da Copa do Brasil e garantir uma vaguinha na Sul-Americana, o ano foi muito bom pro Vasco. Foi um ano muito bom pro Vasco. A verdade é essa. Com esse elenco horroroso, chegamos num lugar muito longe. Muito longe. Porque esse time de hoje do Vasco, esse elenco de ontem, que jogou ontem o Vasco, é time para disputar para cair, cara. É um time que disputa para cair. O Emerson Rodrigues é horroroso, o Jean Davi é horroroso, o elenco, o Souza é horroroso, o Sforza é horroroso, o Galdames é horroroso, o Rossi é horroroso. Eu estou falando de gente que nem entrou em campo, o Alex Teixeira é horroroso. Olha quantos horrorosos você tem no elenco, cara. O Paulo e o Coutinho não conseguem jogar juntos, não vão ficar bem fisicamente o campeonato todo, vai ficar nesse revezamento. Não consegue, nenhum dos dois consegue jogar 90 minutos. Você tem os dois jogadores que não conseguem jogar 90 minutos, que não conseguem jogar 90 minutos. O Paulo até jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo sumiu. Não consegue jogar, não consegue jogar. O Piton desapareceu, fez um cruzamento ontem o jogo todo. Eu acho que o Vasco precisa dar uma oxigenada e dar uma encorpada no elenco, e só tem um jeito de trazer jogador da base para encorpar, porque não pode contratar mais ninguém. Não tem mais ninguém no mercado para contratar. E parar com esse negócio de contratar jogador sem contrato, jogador com 450 anos de idade, que vai demorar 6 meses para entrar em forma. Esquece isso. Pro ano que vem, esquece. Vamos trazer gente jovem, que está com disposição, que está bem fisicamente, e contratar principalmente zagueiro. O Vasco precisa achar zagueiro, cara. O Léo, eu acho que não pode nem continuar no Vasco, mas hoje ele é titular, cara. Olha só que loucura. Eu acho que o Léo não pode jogar em São Januário. Acho que o Léo não pode pisar na calçada de São Januário, mas hoje ele é titular. Eu não tenho outro. Acho que a grande falha foi não botar um menino para jogar agora. Tinha que ter botado um menino para jogar ontem, cara, pra gente ver qual é do garoto. Eu preferia ter perdido com falhas do Luiz Gustavo do que do Michael, porque o Michael eu sabia que ele ia errar. O Léo, eu sei que ele vai errar. Bota o garoto, cara. Tem um garoto aí pedindo passagem, joga bem na base, o moleque é bom na base, cara. Luiz Gustavo, zagueiro, é muito bom. Ele é bom. Tem o Nico também, mas o Nico disputa lá na direita. Na direita você tem o João Vitor, o Michael, o Rojas. Pô, tem que passar à frente de muita gente. Então, aqui na esquerda só tem o Léo. Bota o garoto, pelo amor de Deus, por que não bota esse menino pra jogar, cara? Sei. E eu acho que tem que subir o Lucas Eduardo e o GB. Eu traria o GB, o Lucas Eduardo e o Luiz Gustavo. São os 3 da base que eu puxava agora para dar uma encorpada no elenco. Mas é para puxar, mas não é para ficar treinando, é para puxar e botar os caras para jogar. Eu botava os caras para jogar. Já botava até contra o São Paulo mesmo. E o cara, se vai virar jogador, ele vai jogar contra o São Paulo. E aí, meu amigo, ele fez base no Vasco. Ele não pode ficar com medo de jogar contra o São Paulo, cara. Ele não pode tremer para jogar contra o Juventude. O cara fez base no Vasco. Tem noção do que é o Vasco? O que é a base do Vasco? O que é você estar numa base do Vasco? Pô, o cara faz base no Vasco, o cara foi titular da base do Vasco. Esse cara tem que jogar pra te ver qual é do cara, pô. O Vasco tá precisando da sua base, tem que trazer a base. A base sempre lhe salvou, né? Sempre foi assim. E tá na hora de trazer. O Vasco nos anos 70, 77, 78, o Vasco tinha um time bom no meio de campo, né? Nós tínhamos o Zé Mário, o Zanata e o Dirceu. 3 craques de bola, 3 caras muito bons. E aí o Zé Mário machucou. Aí o Vasco pegou o Gaúcho. Depois virou até zagueiro, virou treinador do Vasco, botou o Gaúcho para jogar. O Gaúcho arrebentou, o Zé Mário tinha quebrado, teve uma fratura, o Gaúcho jogou, foi 78, o Gaúcho jogou pra caramba aquele campeonato, o Gaúcho ficou bem papá. E aí, em 79, o Zé Mário acho que sai do Vasco, e o Gaúcho vai ser o titular absoluto, mas o Vasco perde um zagueiro, o Gaúcho volta para ser zagueiro, e aí o Vasco traz um cara da base, menino, Zandonaide. Quem lembra? O pessoal da antiga vai lembrar do Zandonaide. Pô, o Vasco trouxe o Zandonaide, mas ele é garoto. O Vasco está pensando em trazer o Pires, até trouxe o Pires em 80. Tinha o Pintinho, já não tinha mais o Dirceu, já era o Pintinho, Zandonaide. Vai trazer o Zandonaide. Cara, o Zandonaide jogou pra caramba, um moleque, e jogou muito. E jogava muito, perdeu a vaga porque o Vasco trouxe o Pintinho depois, que era do Fluminense, tal. E aí ele ficou mais. Toda vez que ele entrava, jogava. Mas o Vasco sempre foi o time que trazia, que revelou jogadores. Então é hora de trazer esses caras. Esse é o meu pensamento. Eu acho que o Vasco precisa dar uma oxigenada com esses carinhas que estão aí, com essa zaga podre que está aí.
com esses cabeça de bagre que nós temos aí, Souza, Galdames, Alex Teixeira, quem mais que é Sforza, esses porcalhões todos. Os próprios titulares, Matheus Carvalho e o Gumora, tirando o Gumora, né, o Matheus Carvalho faz jogos maravilhosos e jogos absurdos e ruins. Também está em desequilíbrio, tá nervosinho. Então, bota o menino para jogar, cara. Bota esse Lucas Eduardo para jogar, entra lá com o Luiz Gustavo, Lucas Eduardo. É muito garoto da base, mas é o que tem, cara. É o que tem. Vamos lá, pai. Vamos voltar lá àquele Paiva corajoso do início que botou o Estrela, lembra? Entrou com o Estrela, lançou o Leandrinho. Cara, tá na hora da gente fazer algo diferente. O mesmo não vai levar a gente para lugar nenhum. O Vasco está estagnado e o elenco está morto, porque você perdeu muitos jogadores. Né? O Jair vai voltar. Mas o Jair vai voltar quando, cara? Ele vai voltar bem? Vai voltar para jogar 10 minutos, segundos. Você não pode contar com o Jair agora. Seria o nome ali, o lugar, né? Para não ter que contar mais com o esforço. Mas você não tem ainda o Jair. Jair é pro ano que vem, cara. Jair, Paulinho, Adson, David, tudo pro ano que vem. E a gente precisa achar uma solução para agora, para acabar o ano, para fechar o ano. A que eu penso é essa. Não dá para contratar ninguém, não dá tempo, e a gente precisa achar jogador na base. Perdeu já uma chance ontem de meter o garoto para jogar. Esse é o meu pensamento. Gente, fique com Deus. Até o próximo vídeo.